Olá pessoal, eu sou o professor Olavo e o assunto de hoje é coronavírus. O coronavírus pertence a uma família de vírus que causa infecções respiratórias nos seres humanos. O vírus recebe esse nome porque ele possui proteínas em seu envelope que fazem ele parecer uma coroa, corona em espanhol. Os coronavírus são conhecidos desde os anos 1960 e eles estão por toda parte. São dos principais causadores dos resfriados comuns. Até então, esse vírus não representava graves problemas à saúde humana. Já o novo agente do coronavírus, o SARS-CoV-2, foi identificado em 31 de dezembro de 2019 e após casos registrados em Wuhan, na China, ele provoca uma doença chamada de coronavírus ou Covid-19. Esse sim tem sido um grande problema para toda a humanidade. Existem alguns tipos de coronavírus que atacam os seres humanos e eles estão listados abaixo. Entretanto, os que estão em destaque são o SARS-CoV, que causa síndrome respiratória aguda grave, que foi identificado na China no final do ano 2002. E também o MERS-CoV, síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi identificado aí em 2012, em abril de 2012, na Arábia Saudita, e se espalhou aí para outros países do Oriente Médio, para alguns países da Europa e também África. E agora, gente, o SARS-CoV-2, ou seja, o novo coronavírus, que causa aí o Covid-19. O novo coronavírus recebeu a denominação de SARS-CoV-2 pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e a doença que ele provoca tem a denominação de Covid-19. O vírus é transmitido de uma pessoa a outra por gotículas que são expelidas quando alguém tosse, espirra ou mesmo respira próximo a uma outra pessoa. Com isso, os vírus irão adentrar a cavidade nasal ou mesmo qualquer região de mucosa, agredindo as células do epitélio local. Então, as células do epitélio nasal, por exemplo, serão infectadas por esse vírus. E um dos sintomas que podem de início já surgir na pessoa é a perda do olfato. A mesma coisa pode acontecer quando o vírus entra na boca, com perda de paladar, no fundo da garganta, gerando dor de garganta. E quando ele vai descendo, entrando na traqueia, pode ocasionar a tosse e o vírus vai chegando, vai encaminhando, ele vai seguindo em direção aos pulmões. Com isso, os pulmões vão ser totalmente tomados por esse vírus que vai se multiplicar nessas células, atingindo os alvéolos pulmonares, gerando um quadro inflamatório. Bom, é importante a gente entender a diferença entre infecção e inflamação, já que primeiro o organismo é infectado pelo vírus e depois ocorre o processo inflamatório, tá? A inflamação é uma resposta do organismo a uma agressão, como cortes e batidas. A inflamação pode também ser ocasionada a partir do sistema imunológico. Nesse caso, são as nossas células de defesa que agridem o corpo. No processo inflamatório, ocorre a dilatação dos vasos, o aumento do fluxo sanguíneo e de outros fluidos corporais para o local lesionado, no caso aí os pulmões. Por isso, esse processo causa sintomas como vermelhidão, o inchaço ocasionado pelo edema, pela deposição de água no local, dor e aquecimento da área gerando a febre. Já a infecção é causada por agentes externos, no caso aí, coronavírus. O organismo reage à entrada desses micro-organismos, como vírus, bactérias, parasitas ou fungos. E nesse processo, as células de defesa tentam combater os micro-organismos, o que normalmente dá origem ao aparecimento de pus. Alguns dos sintomas que podem ser ocasionados pela infecção são febre, dor no local infectado, aparecimento de pus, dores musculares, diarreia, fadiga e tosse. Bom, aí no caso nós temos um pulmão inflamado e nós estamos observando aí os alvéolos pulmonares. Nesse caso aí, vai ocorrer a deposição de água por esse processo inflamatório que aconteceu. A deposição de água nos alvéolos pulmonares. E isso vai dificultar as trocas gasosas. Consequentemente, a pessoa tem dificuldade de respirar e ele vai precisar, em casos mais extremos, fazer o uso dos respiradores, dos chamados ventiladores na UTI. Bom, isso aí é nada mais nada menos que um quadro de pneumonia. A pneumonia
ela acontece quando existe uma inflamação do parênquima pulmonar, que é a parede do pulmão. E ela é responsável por fazer trocas gasosas do oxigênio e também do dióxido de carbono, o CO2. E o quadro de pneumonia, ele vai caracterizar os seguintes sintomas: febre alta, acima de 38 graus, dificuldade para respirar ou falta de ar, respiração mais rápida que o normal, tosse seca ou tosse com catarro. Pode, inclusive, aparecer algumas gotículas de sangue no catarro, nesse catarro expelido pela tosse, a partir da tosse. Dor no peito, dor de cabeça constante, cansaço frequente ou dores musculares e suores noturnos intensos. Como é que esse vírus irá se reproduzir no interior das nossas células? Primeiramente, nós temos aí a chegada do vírus, que está repleto de proteínas fazendo parte aí do seu envelope viral, que são as proteínas do tipo S. Essas proteínas irão se encaixar a um receptor da membrana plasmática das nossas células, o receptor ACE2, e com isso nós teremos a entrada do RNA viral na célula. Importante lembrar que o coronavírus, os coronavírus, são um grupo de vírus de genoma de RNA simples, de sentido positivo, e ele serve diretamente para a síntese proteica. Tá? Com isso, então, o RNA entra, ocorre a replicação da molécula de RNA em diversas moléculas e a síntese das proteínas virais, produzindo uma grande quantidade de novos vírus infectantes, cerca de 10 a 100 mil novos vírus infectantes. Com isso, esses vírus estarão prontos para infectar novas células pulmonares. Por isso, pessoal, é tão importante a gente se prevenir. Existem medidas de prevenção para evitar a transmissão e o contágio a partir do coronavírus, tá? O uso de máscara é uma medida extremamente importante, tanto para proteger a pessoa de ser infectada, quanto também impedir a sua transmissão. Manter aí o isolamento ou distanciamento social, né? É importante aí manter uma distância de segurança entre uma pessoa e outra, evitando filas, aglomerações, cerca de 2 metros aí de distância entre uma pessoa e outra seria aí um mínimo essencial, tá? Utilização de métodos antissépticos aí para limpeza das mãos, como o álcool em gel, mas é importantíssimo a utilização de água e sabão. Lavar a mão é extremamente importante. Quando a gente chega em casa, que a gente teve que fazer alguma atividade na rua, por exemplo, ir ao banco ou fazer o supermercado, o ideal, gente, é que a gente tome banho e coloque toda a roupa para lavar. Mas caso contrário, se você não puder fazer isso, lave pelo menos as suas mãos com água e sabão. Para terminar esse raciocínio aí, como é que o sabão destrói o coronavírus? O sabão ele não apenas solta o vírus da pele, mas ele também faz com que o envelope viral se dissolva, incapacitando o material genético, o RNA viral, de entrar nas nossas células, causando aí o que a gente chama, entre aspas, de morte viral. Muito bem, aí nós temos aí o vírus que apresenta o envelope viral lipoproteico, tá? Fazendo parte desse envelope, nós temos as proteínas do tipo S que se ligam aí com os receptores que estão presentes na membrana plasmática das nossas células, para que dessa forma o vírus entre na célula. Então o sabão vai fazer o seguinte, ó, ele tem duas propriedades, ao mesmo tempo que ele é hidrofóbico, ele é hidrofílico. Ele tem uma cabeça hidrofílica, que tem afinidade pela água, e uma cauda hidrofóbica, que tem repulsão pela água. Essa cauda hidrofóbica do sabão, ela vai se conectar ao envelope e vai romper o envelope viral. E essas proteínas, junto com outros fragmentos virais, serão arrastados pela água e dessa forma o vírus não vai conseguir atingir mais célula nenhuma. Pessoal, o que eu tinha para falar aí para vocês a respeito de coronavírus era basicamente isso. Espero que vocês aí estejam tomando todas as medidas necessárias para evitar o contágio e a transmissão desse vírus, e deixo aqui uma mensagem aí de esperança, acreditando que logo isso tudo vai passar. Mas é importante a gente fazer a nossa parte. Um grande abraço a todos e tchau!